Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo, com mais uma abordagem para que você tenha uma reflexão. Você provavelmente assistiu outros vídeos aqui, conteúdo solo, que são dedicados para que você possa ter reflexões e dentro da área espiritualista, da área do desenvolvimento pessoal, essa área que a gente coloca aqui. Também recebemos muitos convidados, né? E convidados com várias linhas de raciocínio. As pessoas às vezes perguntam: você concorda com todos os convidados? Não, sempre existe um ponto de discordância e sempre existem pontos de vista diferentes. Não dá para você trazer sempre pessoas que estão sempre totalmente alinhadas com a sua visão. Você não vai conseguir isso no dia a dia. Mas são pessoas que têm um trabalho sério e que desenvolvem. Então, termina o podcast, continuamos amigos e as pessoas também podem trazer conhecimentos e eu falo isso para você poder filtrar sempre aquilo que chega, tanto aquilo que eu falo, como aquilo que algum convidado pode falar, né? E isso não só aqui, mas no seu dia a dia. E hoje não é diferente. Eu quero colocar um tema que, ao longo de todas as épocas da humanidade, traz algumas controvérsias e traz também alguns bloqueios na vida das pessoas, que é o seguinte: você hoje se considera uma pessoa espiritualista? Independente do seu segmento, independente se você tem uma religião, você se considera espiritualista? Vive uma vida voltada para o espiritualismo? Não estou dizendo espírita, umbandista, projetor astral, apometria, hinduísta, budista. Eu estou dizendo, você se considera uma pessoa com uma mentalidade de espiritualista? Se sim, é interessante que você tenha uma abertura para reflexões, para conhecer alguns pontos e sempre agregar. Existem pessoas que passam a vida toda numa linearidade, né? E não se dão a oportunidade para receber novos conhecimentos e ter novas reflexões. Mas quando acontece, observam muitas vezes que poderiam ter tido outras oportunidades, um progresso maior. Então, antes da gente começar o tema, que é: o espiritualista pode prosperar? O que você pensa sobre isso? A espiritualidade condena a prosperidade? É, é pecado você ganhar dinheiro? Agora, pecado também é uma palavra muito forte, né? O que é pecado para você? Então, tudo isso a gente vai abordar hoje aqui de uma forma ampla. Antes da gente começar, deixa o teu like, se inscreve, toca no sininho, lembre-se de colocar o teu comentário positivo aqui e escreve aqui nos comentários o que é espiritualidade para você, o que é prosperidade para você, como é que você chegou nesse canal, coloca a sua positividade, lembre de 5 a 10 pessoas, sempre tem alguém que você lembra, né, e quer ver bem, tá? Fala, manda esse vídeo para essa pessoa, assim é sinal que quando essa pessoa receber e estiver nessa parte aqui, ela vai falar, olha que legal, ele propôs algo sobre querer ver alguém bem e lembraram de mim. Então vamos criar uma corrente positiva aqui nesse sentido, né? Porque muitas pessoas associam a riqueza material com a falta de espiritualidade. Já teve esse contexto na sua vida? Ou então é espiritualidade com escassez material, ou até mesmo a palavra pobreza, né? Por que muitas pessoas associam esses pontos? Onde isso está sendo fomentado? Quem disse que isso pode melhorar a vida de alguém? Esses são pontos para a gente refletir, porque nós temos diversas referências espirituais em todas as épocas da humanidade e ainda estamos tendo referências espirituais de pessoas que vêm, fazem algo em prol da humanidade. Então, essa visão distorcida da prosperidade está muito longe de ser algo espiritual. É algo que não encaixa com uma espiritualidade plena. Porque se você observa as vertentes espiritualistas, em todas elas existem passagens que referem a você ter uma vida plena, a você viver no mundo material
de forma plena, de forma ética, para que você busque a felicidade, tenha saúde e evolua. Isso está inserido no aspecto prosperidade. Isso está inserido no aspecto crescimento. Se você vive no mundo material e não busca um progresso material, existe algo equivocado, porque você não está vivendo hoje no mundo espiritual totalmente. Você tem noções do mundo espiritual, referências do mundo espiritual, e todos nós buscamos trilhar um contato com os aspectos espirituais e evolutivos, mas nós todos estamos aqui vivendo o plano material. Tanto que eu estou falando através de um microfone, tem uma câmera aqui, nós estamos sintonizados na rede, e tudo isso precisa de dinheiro para ser efetuado. Você pode não estar pagando nada para ter esse conteúdo, ele está chegando livre para você. E isso é bacana. Mas você teve que comprar ou um celular, ou um computador, ou você está vendo na sua televisão smart, do seu smartphone, sua televisão também, que sintoniza com a internet. Tudo tem um custo. Você está pagando internet para poder ver esse conteúdo. Você precisa carregar o seu aparelho e isso faz com que você tenha que pagar a conta de luz. Então, quer dizer que ninguém é espiritual mais. Você não pode ter nenhum aspecto voltado para o plano material. Então, é uma grande hipocrisia quando se fomenta isso. Que você precisa sofrer, que você precisa estar dentro de uma escassez, de uma pobreza, para você buscar o reino dos céus. Não tem nada disso, principalmente nas passagens de Jesus e de outros mestres também. O que houve foi uma visão distorcida em relação a distorcer o que é uma ambição egoísta, tá? E a prosperidade alinhada com propósito. São coisas distintas. Então, houve uma deturpação desses conhecimentos, dessas práticas, por um benefício próprio de algumas instituições, que não estavam muito se importando com a evolução espiritual dos adeptos. E isso se perpetua geração após geração e às vezes vida após vida, porque nós, no processo de reencarnação, estamos também recebendo novas informações, mas também estamos trazendo informações de vivências passadas, que podem estar ali na sua assinatura, no seu campo, digamos assim. E claro que vai interferir no seu processo. E aí você chega numa família que também está alinhada muitas vezes com essas crenças, uma crença foi passada de família para família, ou de geração em geração, ou de pessoa que foi para uma firma trabalhar e o patrão tinha um conceito, ela trabalhou 30 anos ali, ela ficou com aquele conceito, e aí a coisa começa a desenvolver, entendeu? Ponto é, o espiritualista pode ganhar dinheiro atuando com espiritualidade? Vou colocar o meu ponto de vista. Ele pode prosperar atuando com a espiritualidade. O que eu vejo equívoco e o que eu acho que não é legal, isso é a minha visão, acho que não seja algo que possa ser feito dentro de uma caminhada, é você ganhar dinheiro em nome da entidade e do guia que está te acompanhando. Vou dar um exemplo. Vai num lugar, tal dia, tal hora, que eu vou. A pessoa fala para você que vai puxar uma entidade, um guia espiritual, para te dar uma consulta e essa consulta é cobrada porque é o guia que está te dando a consulta. Ao meu ver, isso não pode acontecer. Isso está fora de certos desígnios de um trabalho espiritual. Então, você pode ver que você vai num centro de Umbanda ou num centro espírita, os atendimentos são fraternais, certo? Ali existem entidades voltadas para a caridade. Então, ali sim existe uma doação do médium, uma doação espiritual e, ok, estamos falando de coisas muito bem pontuadas e espero que também todos que estejam assistindo entendam que isso é um fator que não é negociável. O espiritual atua dessa forma. Em contrapartida, existem
Questões que um templo espiritualista ou o espiritualista pode monetizar, vamos dizer assim. Até porque exige uma manutenção e tudo mais. Os conhecimentos, muitas vezes, que podem ser aplicados, podem ser monetizados. Técnicas que podem ser colocadas em prática, podem ser monetizados. Quando você faz uma formação, muitas vezes em reiki, você vai pagar, certo? Não tem um espiritual envolvido? Tem. Mas a formação é aqui na Terra, no campo espiritual. A espiritualidade que atua está ancorando. Tem muita gente que faz o envio de reiki gratuito, mas a formação precisa, muitas vezes, ter uma energia de troca. Quando você faz uma formação sacerdotal na Umbanda, você paga por isso, porque existem professores em terra que vão te ensinar fundamentos que estão sendo passados de geração em geração. Você vai precisar ter elementos, você vai precisar comprar, por exemplo, um cristal, você vai precisar comprar velas. Tudo isso gera uma movimentação no mercado que também está alinhado com a espiritualidade. Quando você quer um conhecimento, quer ler uma obra, você compra um livro. O autor escreveu o livro. Ele pode decidir e definir que toda a renda do livro possa ser destinada a uma causa, mas gerou renda. Entende? Então, a espiritualidade não condena a prosperidade honesta, ética e bem direcionada. Não condena o médium ou espiritualista de prosperarem com conhecimentos espirituais sendo difundidos. O que não fica legal é a questão de se ancorar numa entidade, num guia, num mentor e prestar atendimentos cobrando. Isso eu não vejo nenhum lugar que eu, pelo menos, tenho contato fazer e acho viável essa tradição ser mantida. Você participa, por exemplo, de uma cerimônia xamânica, uma roda de cura, tem uma energia de troca para você participar. Tá ok. É uma roda xamânica, uma tradição. Você está participando de uma ritualística. Se você hoje faz parte de uma casa de umbanda, você é uma pessoa que é membro ali, você vai pagar uma mensalidade. Você pode contribuir com a casa para que essa casa continue existindo. Quando você fala sobre isso com algumas pessoas que às vezes têm uma visão muito arcaica da coisa, essa pessoa fala: "Ah, mas aquilo que veio de graça precisa passar de graça". Então, qual é a sua religião? O sacerdote da sua religião, que às vezes está mais nessa questão arcaica, recebe um salário às vezes. Se você for em igrejas, tanto o pastor quanto o padre recebem salário. Se você for numa sinagoga, o rabino recebe salário. Eles recebem, eles são remunerados para fazer isso. Ou seja, o que tem de errado? Eles precisam viver e muitas vezes dedicam a vida a isso. Já na Umbanda é diferente. Não há uma remuneração. Ou no Espiritismo mesmo, não há uma remuneração. Então, os sacerdotes, os líderes, os condutores xamânicos, muitas vezes, eles não vão receber um salário para atuar como uma liderança. Pelo menos a maioria não tem essa formatação. Então, é preciso que se rentabilize com cursos, com práticas, com vivências, que é o que nós vemos que a maioria dos espiritualistas hoje conseguem rentabilizar, com oráculos. Quando você vai consultar uma pessoa que coloca um oráculo, um tarô, por exemplo, ou então a pessoa tira um búzios, runas, qualquer tipo de oráculo, existe a tradição da energia de troca. E essa tradição da energia de troca vem porque você recebe algo, você coloca algo à disposição, a energia circula. Senão, a pessoa que é o oraculista acaba ficando com aquela energia, acaba vinculando muita energia, fica parando muita energia naquela pessoa. Então, ela recebeu, ela fez fluir e ela colocou um conhecimento oracular à disposição. Então, existe muito essa questão do ser e do ter, que está envolvido nesse raciocínio que eu falei. O ser espiritualista
envolve o seu aspecto relacionado ao eu sou. O ter dinheiro pode caminhar junto. Você pode ter dinheiro e ser bom caráter, ter dinheiro e ser mau caráter. O que o dinheiro tem a ver com isso? Tem a ver o caráter que está envolvido, não é? Mentores espirituais, muitas vezes, ajudam você a ter ideias que vão abrir caminhos profissionais. Isso é prosperidade. Por que eles ajudam você a ter uma ideia que vai abrir um caminho profissional? Porque o teu caminho profissional muitas vezes pode contribuir com alguma questão muito bacana aqui na Terra e você não pode estar nem percebendo. Recebe uma inspiração, abre um caminho, faz você ter mais dinheiro. Porque hoje você pode não estar fazendo algo ainda num sentido coletivo que o teu conhecimento pode proporcionar. Mas isso está sendo alimentado, está sendo colocado em execução através da sua característica profissional e da sua prosperidade. Então, a gente pode hoje fazer algumas reflexões muito importantes que venham entrar nesse paralelo, né? Hoje, o que você considera espiritualidade na tua vida? Quais são as práticas que você hoje inseriu na sua realidade e que são espirituais? Quais quais delas não exigiram que você colocasse um dinheiro para a aquisição de um conhecimento? Todas vão precisar. Ah, mas a meditação, ela não exige nada. Não, mas ela exige que você, muitas vezes, aprenda. Para aprender, você precisa de um professor, de um livro e até mesmo da sua internet. Então, o que significa prosperar para um espiritualista? Não apenas a questão do dinheiro, mas também ter o dinheiro. Vibrar em saúde, vibrar em bons relacionamentos, vibrar numa expansão interior. Você está vibrando prosperidade, está vibrando crescimento e riqueza. E aí, a próxima vez que alguém colocar um ponto desse para você, você pode fazer questionamentos simples ou você pode só cortar a conversa. Porque muitas vezes você vai perder o seu tempo e a sua energia com uma pessoa que não vai mudar e tá tudo certo, você respeita ali. Você vai viver a prosperidade com fluxo de energia e consciência. Porque tem muita gente que, em nome do espiritual também, deturpa realidades, e isso está em todas as religiões, acho que em todas as religiões e práticas vai ter alguém que vai se aproveitar disso, da boa fé alheia, para poder enriquecer a todo custo. E aí não tem uma intenção bacana ali, tem só a vontade de controle, né, de estar à frente de algo e manipular. Aí não é legal. Aí você já vai ter o seu crivo para saber se é bom ou não. Então, como eu falei antes, o que você é hoje, o que você sente, qual é a tua essência hoje, isso que é muito mais importante, sabe? Nós temos exemplos em diversas culturas espalhadas pelo nosso planeta. E a gente fala sobre cristianismo, tem o cristianismo mesmo, hoje ele é vinculado a instituições, né? Mas seria algo voltado ao ser crístico, estado crístico, que outros seres também Jesus alcançaram. E Jesus foi conhecido por ter alcançado o estado crístico, então Jesus o Cristo. Siddhartha Gautama, o Buda, estado búdico, que é proporcional, é similar, são sinônimos de um mesmo estado alcançado por seres que aqui estiveram. Então, o cristianismo padrão tem como livro base o livro da Bíblia. A Bíblia com seu Antigo Testamento e o seu Novo Testamento. O Antigo Testamento é o livro base para os judeus. O Novo Testamento é o livro mais importante para os ditos cristãos, que também leem o Antigo Testamento porque está vinculado a uma sequência de fatos ali. Então a Bíblia é um compilado de histórias da antiguidade, principalmente do povo judeu ali, dos povos que estavam ali ao redor.
Então, existe ali uma cultura, uma base também religiosa que envolveu. Mas, por exemplo, quando tem uma passagem de Jesus que fala assim: "Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância". O que que é vida em abundância? Estar bem, ter talentos, disseminar boas informações, se alimentar bem, ter saúde, ter felicidade, encontrar uma presença superior, abrir caminhos. Em sua consciência, quem quer viver em escassez? Ninguém. Então, se hoje você considera que está vivendo, procura fazer algo a respeito, porque a vida muitas vezes coloca a gente em situações difíceis. Passei por várias e várias e várias, eu não vou ficar relatando aqui, mas quem conhece sabe. Obstáculos, situações, apertos, situações que muitas vezes a gente pode pensar que são insustentáveis. Essa situação que você pensa ser insustentável pode ser o trampolim para que você se mexa, para que você observe aquilo que é o seu estado de consciência e procure melhorar. Essa é a conexão com o todo. Essa é a tua energia que você pode vibrar em direção ao Altíssimo, e isso daí não independe da nomenclatura. Falei do cristianismo agora, mas a gente pode falar do budismo. O budismo relata o seguinte: que a prosperidade ela é um mérito gerado por ações. Ações essas compassivas, ações essas diárias, ação e reação. Siddhartha Gautama chegou a esse mundo em extrema prosperidade material, riqueza material. Para que ele conseguisse concluir a tarefa dele avatárica, ele precisou buscar a prosperidade em todos os sentidos. Então, ele trilhou um caminho espiritual, trilhou um caminho que se chama missionário, né? Trouxe, difundiu, que aqui no Ocidente fica muito relativo, né? Mas Buda fez também os considerados milagres. Quem estuda o budismo vai saber que ele saía em campo também, realizando curas, vivendo no meio das pessoas e também fazia os seus processos contemplativos e de isolamento. Mas as pessoas muitas vezes só enxergam que ele ficava isolado, e não foi o caso. Ele viveu 80 anos e trabalhou bastante. Tá? E existe também histórias sobre Jesus em várias civilizações, em vários tempos. As pessoas conversam em ordens fechadas sobre a continuidade de uma missão de Jesus e sobre as iniciações de Jesus. O que, dentro de um livro e de uma certa linha de estudo, fica fechado. Ninguém admite que Jesus possa ter tido relacionamentos, possa ter casado, possa ter filhos, nesses círculos. Quem é desse círculo não admite. Quem está dentro de um estudo que se chama esotérico, ocultista, iniciático, pode ter outra visão do Jesus homem, que também tinha a centelha divina, mas sabia disso e tinha uma evolução espiritual além do normal. Era um mestre, assim como Siddhartha Gautama, assim como Krishna, assim como diversos outros que aqui estiveram. Então, você caminha pela humanidade. Quais são as suas referências espirituais e quais são os berços da humanidade? Existem várias civilizações. A gente falou sobre o Oriente Médio lá, né? Sobre a Ásia também, com o budismo. Se você for para a Ásia também, você vai ter uma cultura espiritual muito forte, uma religião que é o hinduísmo. No hinduísmo existem arquétipos, simbologias e deuses e deusas que se relacionam com a vibração da prosperidade. Independente do sistema de castas, que eram muito fortes na Índia, existe a energia da prosperidade e a busca por melhoria. Independente hoje como as coisas estão, melhores ou piores, a Índia hoje é uma superpotência. A Índia é um país que está no fluxo da globalização e ainda mantém lá as suas tradições. Então, assim, muitas pessoas se ligam à Índia, né? E pensam que vão encontrar lá só rishis e pessoas dentro de aspectos voltados a uma religião, uma espiritualidade. Não, tem pessoas de todos os tipos, ateus, cristãos, todos os tipos, e
tem uma tradição, assim como no Egito, hoje você não quer ir para o Egito e entrar dentro de uma essência do que era feito na época dos faraós. Tem pouco sobre isso lá hoje. Hoje a religião predominante no Egito é o islamismo. E existem ainda referências da antiguidade, de uma espiritualidade, de um berço esotérico, ocultista lá. Mas você já está em outra época. E você tem outras referências. Mas a prosperidade está ali. Assim como no hinduísmo tem Lakshmi, que você vai entrar em contato para fazer um ritual de prosperidade, você vai para o Egito, você vai sentir, por exemplo, num templo de Luxor, uma conexão com a espiritualidade. Os faraós, os sacerdotes cultivavam a prosperidade. Era uma sociedade, um local da humanidade que naquela época vivia em prosperidade. E os conhecimentos são passados. Ah, mas isso, aquilo. Todo lugar teve seu lado luz e seu lado sombra. Tá? A gente não pode demonizar nenhuma cultura, nenhum povo, porque teve o lado sombra exibido em alguma obra. O lado luz também existe, tá? Quando você vai para os povos originários, remetendo às tradições indígenas, nós falamos sobre xamanismo, existe a prosperidade, a harmonia com a terra, a abundância, a colheita, as cerimônias coletivas, a obtenção de prosperidade, a presença do grande espírito, a fertilidade da terra. Tudo isso é prosperidade. Você vai nesses povos mais antigos que mantêm a tradição, eles não passam perrengue. Eles estão ali dentro de uma protocooperação. Eles querem viver em abundância. E existem valores que são ali difundidos. Então é interessante. Vai para Kabbalah, somente os conhecimentos judaicos, você vai ter a prosperidade como fluxo, como algo essencial. Como não tem uma crença limitante nessa cultura de que o dinheiro é ruim. Não, é muito pelo contrário. Não obter a prosperidade te coloca dentro de um nível que não está você não vai completar a tua missão. Então é interessante que a gente possa refletir sobre isso para tirar alguns tipos de barreiras, né? Quando um mentor espiritual se apresenta, ele se apresenta dentro de uma sintonia. Você pode sentir uma vibração de saúde, melhoria de saúde, uma vibração de obtenção de prosperidade, de reflexão, mas eles se apresentam dentro dessa prosperidade espiritual que existe. Espíritos de luz estão vibrando também na prosperidade. E espíritos muitas vezes trevosos não vibram na prosperidade porque estão apegados ao excesso material, aos vícios, às coisas que não trazem evolução, mas que quem tem dinheiro, ponto, busca, se ancora em libertinagens. Por quê? Porque tem só o dinheiro ali, aí é o ponto, só o dinheiro. Não tem o espiritual legal, não tem a sintonia legal, tá sem saúde, se ancora no dinheiro, né? Então é legal a gente falar sobre essas culturas mais do Oriente Médio, também o islamismo mesmo, eles têm a prosperidade como algo espiritual, eles lidam bem também com o dinheiro, sabe? É algo que é fomentado naquela região, né? Nessas religiões que estão nessa região. Quando você está em contato com alguém do Oriente Médio, sempre eles são muito receptivos em relação à energia do dinheiro. Sabem comercializar muito bem e tem o seu momento de parada para entrar em contato com o espiritual, com Deus, né? Conforme algumas culturas chamam por nomes diferentes, mas estão muito bem fomentados com o dia a dia, com o mundo material também. E aí você vai para as culturas afro também, por exemplo, você vai ter no candomblé sempre muita referência à prosperidade, abertura de caminhos, equilíbrio. Existem trabalhos que vão ter o próprio dinheiro envolvido para ter aquela referência. Na Umbanda também você vai ter algumas sintonias que vão ter a energia do dinheiro, algumas linhas espiritualistas de mentores que trabalham com a energia para fomentar o dinheiro. No xamanismo você tem um totem da prosperidade, que inclusive tem aqui em algumas entrevistas, vocês podem ver, onde tem a representação da prosperidade, onde tem a energia do dinheiro.
Se você for trabalhar, por exemplo, muitas pessoas hoje tiveram interesse sobre o Exu do ouro, o Exu chama dinheiro, eles vão trabalhar com essa energia, que é necessária. Ou seja, limpeza de aspectos e movimentação energética. É super importante. Quando a gente vai também falar do Oriente, você, estando em harmonia com o Tao, né? No taoísmo, o Tao, né? Que é o todo, você vai agir com prosperidade. Wu Wei, né? Não sei como é que é minha pronúncia em chinês, mas eu estou ali, né, fazendo uma referência. Então, você vai estar tendo um fluxo. Você vai estar exercitando bem os elementos na sua vida: a terra, o ar, o fogo, o éter. O xamanismo fala muito sobre prosperidade. É muito rica a cultura xamânica. A prosperidade é como se tivesse uma reciprocidade. Você entrega e você recebe. A natureza, a comunidade estão em sintonia. Aquilo que você entrega, você recebe. Quando existe uma cerimônia de colheita, existe uma recepção daquilo que foi plantado. Quando você trabalha com animais, existe um respeito se esse animal foi abatido em prol da comunidade. Não existe desperdício, né? Existe todo um trabalho. Ah, mas eu venho do espiritismo. O espiritismo muitas vezes fala diferente. Não, o espiritismo também fala em prosperidade como consequência de um trabalho, como consequência de uma reforma íntima. O problema é que às vezes uma pessoa que pode estar ligada a qualquer tipo dessas vertentes pode ter um pensamento limitante. Mas eu mesmo conheço presidentes de casas espíritas que são muito sérios, que têm uma vida material muito legal, têm suas empresas, têm seu trabalho e trabalham com o espiritismo. Lá existe todo um processo de caridade, mas precisa ter ali a venda de livros, precisa ter a abertura, por exemplo, de uma lanchonete, de um espaço ali, para que o dinheiro circule. Existem contas, sabe? Existem pessoas que vão ali, precisam estar sendo bem recebidas, né? Então, a gente não pode excluir a maneira como isso pode reverter em fundos, muitas vezes, para melhorias. Então, existem desafios e reflexões para você que é espiritualista e fica toda vez nesse embate, né? Se deve buscar a prosperidade, se não deve buscar a prosperidade, se é certo, se não é certo, se uma vida de privações, muitas vezes, e de sofrimentos vão fazer com que você possa alcançar o reino dos céus. Não. Muitas vezes você pode expiar algo, como é dito, né? Por conta de uma ação e reação. A expiação é algo que pode estar presente. Agora, se você vai tornar isso um sofrimento, é algo que você pode escolher o peso que você vai colocar a mais em cima disso. Se você está carregando uma mochila com 20 quilos, você pode escolher colocar mais 20. Você pode escolher se fortalecer para conseguir carregar aqueles 20. E colocar um pouquinho mais para se fortalecer. É ponto de vista, tá? Agora, você pode também se martirizar. Tudo isso a gente vê. Ah, mas tem muito espiritualista que eu conheço que vive em dificuldade financeira, tá? Tem muito espiritualista, tem muito católico, tem muito evangélico, tem muito ateu que vive em dificuldade. É o ser que está vibrando naquela dificuldade. E muitas vezes pode estar ligado a crenças limitantes, aqueles famosos votos de pobreza, né, que são feitos de forma consciente, em forma inconsciente, que as pessoas também recebem de tradições antigas, de pessoas que falam que é sujo, que não presta. Às vezes está 300 anos aquela família recebendo aquela informação e você mesmo, às vezes, estava naquela família, reencarnou de novo nela e está recebendo a informação que você mesmo passou lá atrás, como seu próprio ancestral. Já pensou nisso? Você mesmo é seu ancestral que passou a informação e reencarnou aqui. E está continuando com ela. Então, às vezes, você vai querer entrar em contato com o ancestral e você mesmo. Então, conheça a ti mesmo dentro de uma ancestralidade. Os seus ancestrais são espíritos
que aqui estiveram que podem estar evoluídos dentro de um patamar espiritual ou não, ou pode ser você mesmo aqui. E eu sempre falo para as pessoas, né? Nós somos espiritualistas, temos que tá no jogo, temos que fazer ter a vida com bom humor, fazer brincadeiras saudáveis, contar piada, fazer esportes, não viver 24 horas bitolado em estudar só a espiritualidade, não viver 24 horas bitolado em fazer uma coisa só. Fragmenta seu dia, sabe? Tem um momento para você dar risada, para você falar com seus amigos, descontrair, fazer seu esporte, não pensar em trabalho, assistir alguma coisa na televisão que vai te divertir, que vai deixar você espairecer, ou fazer uma caminhada, ver um filme, coisas do dia a dia, tá? Por quê? Porque precisa disso, tá? Porque senão também a gente vê o espiritualismo como algo mercantilizado, que você precisa ser super Caxias ali para ter uma salvação. Não. O espiritualista precisa lidar com tudo nessa vida. Com a prosperidade, com o plano material, com o dinheiro, né? De forma consciente, sem explorar a espiritualidade que também está ao redor. Tudo de forma consciente, tá? Tudo de forma bacana. E aí entra de novo, o espiritualista deve cobrar pelo seu trabalho. Se você vai num terapeuta que é espiritualista, ele vai cobrar pelo atendimento terapêutico dele, que envolvem aspectos holísticos, que são espiritualistas também. Se você senta na frente de uma pessoa que vai falar, que vai receber uma entidade, já entra naquilo que eu falei. Ponha no seu filtro. Acha que deve? É o seu filtro. Eu estou falando aquilo que eu faço, que não faço. Aquilo que eu vejo pessoas que trabalham na espiritualidade, que estão no meu seio, no meu círculo, que fazem e não fazem. São pessoas que eu admiro também. As pessoas que eu admiro e eu não fazem isso, não recebem uma entidade e cobram para atendimento. Isso está voltado para a caridade. Mas as pessoas que eu conheço, que são sérias e que também fazem um trabalho que estão trazendo boas repercussões no cenário, monetizam um oráculo, um curso, e está tudo bem, são conhecimentos que estão sendo passados. Então, são pontos diferentes que muitas vezes a gente precisa colocar dentro de caixas. Já ouvi falar que às vezes, tira o tarô, né? Inclusive tem o tarô da Michele Molina, tem o canal da Michele Molina, que eu vou deixar aqui na descrição, peço que vocês conheçam também o trabalho dela. Tanto do tarô quanto do trabalho reflexivo do dia a dia. Vou deixar os canais dela aqui para você poder conhecer. Se inscrevam lá, por favor. Vale a pena. E tem muita gente que fala assim, o tarô tem que ser colocado gratuitamente. Mas, quando a pessoa vai num nutricionista, ela paga. Quando ela vai em um local consultar algo, ela paga. Uma vez uma convidada veio aqui e falou assim, olha, eu não cobro R$1 no tarô, mas você vai precisar perguntar só coisas espirituais. E a pessoa queria saber sobre coisas materiais. Então entende que existe uma discrepância muitas vezes num moralismo excessivo que às vezes querem colocar nos oraculistas. O oraculista estudou, não é só intuitivo, não. O oraculista estuda, ele precisa ter um preparo. Então, quando você acessar um oraculista, alguém que faz uma mesa radiônica, ele precisou de um preparo, ele precisou estudar, ele precisou pagar um curso. Então, valorize isso, tá? Porque vem muitos convidados aqui que eu vejo que as pessoas ficam às vezes falando, mas precisa pagar a consulta da mesa? Precisa... Claro, gente, claro, tá? Você pode ir num centro espírita, você pode ir num centro de Umbanda, pegar a sua senha, ser atendido ali, participar da cerimônia. Tá tudo ok, mas você quer um atendimento oracular, terapêutico, é outra caixa. E aí aquele espiritualista precisa viver também, tá? E você precisa também entender que você está contribuindo com a circulação da prosperidade. Então, gratidão, circulação de energia, serviço ao próximo é prosperidade.
Generosidade, receber, colocar à disposição é prosperidade. Entrar em contato com mentores espirituais em momentos de reflexão é receber prosperidade também. Tudo isso está envolvido dentro de aspectos formidáveis. E dentro da sua trajetória também não é diferente. A prosperidade vem através de uma meditação, de uma oração, de um silêncio, de você também colocar o dinheiro em uma causa, sabe? Às vezes alguém está precisando de uma força e você faz o dinheiro chegar até ela sem que ela saiba. Está exercendo algo bacana, sabe? Eu vejo muita gente ajudando os outros com o celularzão ali, né? Tem espiritualidade envolvida ou tem só interesse em aparecer? Pensa nisso, tá? Aqueles que ajudam em silêncio não estão querendo holofotes, aparecer. Estão exercitando a prosperidade, o fluxo da prosperidade. E às vezes essa ajuda pode chegar para você, pode ter chegado para você num momento que você não estava esperando. Então, valorize se alguma vez chegou. Se alguma vez algo bacana veio em sua direção e você falou obrigado, graças, faça para alguém também. Coloque para alguém algum dia. Tenha generosidade algum dia. Sabe? Não dá para ajudar todo mundo. Mas você pode canalizar para algo. Sabe? Você pode sentir o que você deve fazer. E às vezes não é só ajuda financeira, não. Às vezes é uma palavra, às vezes é você passar um conteúdo, emprestar um livro que foi bom para você, indicar alguma coisa para a pessoa, sei lá, ter um fluxo. Viu um vídeo qualquer que trouxe um estímulo na sua vida, exemplo, gostou desse daqui? Também pode passar para outro, pode ser que seja algo positivo, ou viu um outro vídeo, leu um outro livro, viu um texto, manda para as pessoas, porque às vezes você fala assim, não me pediram, mas às vezes é tudo que aquela pessoa precisa para o dia dela melhorar. E se ela parar para pedir, muitas vezes ela vai se sentir desconfortável em dizer que está passando por algo, entende? Então, às vezes você mandou, pronto, chegou, é como se eu tivesse mandado para muita gente e uma pessoa só pegou, absorveu e falou: "Nossa, serviu para mim". Pronto. Não houve constrangimento nisso. Se a pessoa não quiser, só ela não assistir, não ler e não aderir àquilo que você mandou. Então é algo bem interessante. Então hoje nós temos uma visão um pouco diferenciada do que 30 anos atrás. Daqui 30 anos nós vamos ter uma visão diferenciada sobre esse assunto. O que importa é o que hoje você está fazendo a respeito com essa temática. E colocando em prática através do seu poder pessoal, da sua vertente. Gostou desse vídeo? Eu vou deixar então as sugestões aqui na descrição para você ver outros vídeos. Esse vídeo vai entrar numa playlist chamada Farrell Molina, que está aqui. Sugiro que você assista todos os vídeos lá, tem várias explicações de questões espiritualistas, ritualísticas, e tem uma playlist separada só para isso. Lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal, de colocar o seu comentário positivo e de seguir, né, esse caminho aí, que nós temos aqui várias exposições para contribuir com a tua trajetória. Um grande abraço e eu vejo você aqui no próximo episódio.